Olá! Nesta edição do MP Cidadão, vamos exibir o trabalho de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para proteger os direitos dos cidadãos nos municípios de Cabo Frio e Nova Iguaçu, no quadro MPRJ pelo Estado. Confira também a segunda parte de um compacto com os melhores momentos da live transmitida pelo canal do MPRJ no YouTube, que tratou sobre violência doméstica e familiar. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais uma edição do MP Cidadão. Hoje no quadro MPRJ pelo Estado, nós vamos exibir o trabalho de promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para garantir a proteção dos direitos dos cidadãos nos municípios de Cabo Frio e Nova Iguaçu. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou, em conjunto com a Polícia Civil, uma operação contra a milícia que atua na região de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Operação Consagrado foi o resultado de investigações contra ações criminosas com o envolvimento de ex-PMs e policiais militares na Baixada Fluminense. A Operação Consagrado foi deflagrada pela Polícia Civil. Contou com a participação do Ministério Público por se tratar de investigação voltada para a apuração da existência de organização criminosa atuante na localidade de Austin, em Nova Iguaçu. As investigações foram iniciadas a partir de inquérito policial instaurado para apuração de duplo homicídio que teria sido praticado pela organização criminosa investigada. No decorrer do referido inquérito, instaurado para a apuração da prática do crime de homicídio, foram requeridas medidas cautelares pela autoridade policial, notadamente buscas e apreensões. Em cumprimento às diligências de busca e apreensão deferidas pelo juiz competente, foram apreendidos diversos aparelhos celulares pertencentes a integrantes da organização criminosa. Em análise aos referidos aparelhos celulares apreendidos após o deferimento de medida de quebra de sigilo de dados, foi verificada a existência de organização criminosa que contava com um considerável número de participantes. Dentre as atividades dessa organização criminosa, podemos destacar o pagamento de taxas que eram efetuadas por comerciantes da localidade, bem como por mototaxistas, estes últimos para que eles pudessem circular livremente no território dominado pela organização criminosa investigada. Além dessas atividades, a organização criminosa praticava diversos crimes, principalmente homicídios, extorsões e roubos. Além disso, praticavam também atividades típicas do atuar das milícias, como monopólio na venda de cestas básicas e gás de cozinha. E ainda a exploração de serviço de televisão a cabo clandestina, popularmente conhecido como gatonete. No decorrer das investigações, foi ainda apurada a existência de ligação dessa organização criminosa do tipo milícia com traficantes integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro, que atuavam na cidade de Queimados. Os dois grupos se uniam constantemente para a prática de crimes, tanto na cidade de Queimados como na localidade de Austin, em Nova Iguaçu. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou à Justiça denúncia requerendo a prisão preventiva dos envolvidos na execução de um policial militar em Cabo Frio, na região dos Lagos, no início do ano. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Esse foi um crime bárbaro que aconteceu em Cabo Frio em fevereiro desse ano, em plena luz do dia, por volta de 8 horas da manhã, numa época de grande movimento da cidade, e que foi vítima um integrante da força policial conhecido na cidade
pela sua atuação no combate ao tráfico de drogas, e foi possível apurar que o homicídio aconteceu justamente em razão dessa atuação do sargento PM Luiz Paulo, conhecido como Negão do BOPE, no combate ao tráfico, em especial ali na área da favela do Lixo, em Cabo Frio. A investigação começou assim que o crime ocorreu, a partir da análise das câmeras de segurança dos prédios próximos ao local do fato. Nessas imagens foi possível identificar um veículo Corolla branco, do qual saltam 3 elementos e efetuam os disparos contra a vítima. Esses indivíduos voltam para o Corolla, onde o motorista havia ficado aguardando, e fogem do local. Esse carro foi encontrado momentos após o crime em Monte Alto, uma localidade próxima a Cabo Frio, e dentro desse carro foi encontrado um recibo do pedágio da Ponte Rio-Niterói. Através desse recibo foi possível identificar o horário em que essas pessoas passaram pela Ponte Rio-Niterói e obtida a imagem da câmera de segurança do pedágio, que já permitiu a identificação de um dos envolvidos no crime. No local em que o carro foi abandonado também, foram buscadas as imagens de segurança dos estabelecimentos comerciais próximos e foi possível identificar, através dessas imagens, esse mesmo elemento que tinha feito o pagamento do pedágio na Ponte Rio-Niterói e outros 2 elementos que saltam desse carro Corolla branco também. Esses elementos já eram conhecidos da polícia por serem integrantes do tráfico na favela do Lixo e foram identificados a partir dessas imagens. Restava identificar o 4º elemento, que ficou na condução do veículo Corolla no momento do crime, e a identificação dele foi feita através da quebra de sigilo de dados telefônicos desses outros 3 indivíduos que já haviam sido identificados. Então, pela quebra de sigilo de dados, verificou-se que havia uma pessoa que, no momento do crime, se comunicava constantemente com esses outros 3 que já haviam sido identificados, e conseguiu também se confirmar que a antena de telefone desse 4º elemento, que era o motorista do carro, também estava no momento do crime e no momento da passagem na Ponte Rio-Niterói, no mesmo posicionamento que as antenas dos telefones celulares dos outros 3 que já haviam sido identificados. Assim, ficou faltando identificar só o mandante do crime, o que foi feito através de relatórios de inteligência, tanto da Coordenadoria de Segurança do Ministério Público, quanto do Batalhão de Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, que apontavam todos para um mesmo elemento, identificado como o chefe do tráfico na favela do Lixo, que teria dado a ordem para que o crime fosse cometido. Sem sua autorização, nenhum crime dessa magnitude poderia ter sido praticado na região. Importante lembrar que o veículo usado no crime era produto de roubo e dentro dele foi encontrada farta quantidade de munição, de fuzil, pistola, diversos calibres. E os elementos foram então denunciados por associação criminosa, homicídio agravado pela presença de 4 qualificadoras, porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito e receptação, tendo sido pedida na denúncia a prisão preventiva de todos eles. E o MP Cidadão vai para um breve intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E voltamos com mais MP Cidadão. No dia 27 de agosto, o MPRJ transmitiu a primeira live em seu canal no YouTube, que tratou sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e sobre violência doméstica e familiar. As entrevistadas foram a Procuradora de Justiça, Carla Araújo, e a Promotora de Justiça, Lúcia Iloísio, ambas integrantes do CAU Criminal do MPRJ. Agora nós vamos acompanhar a última parte de um compacto com os melhores momentos dessa live. – 82% dos casos de feminicídio foram decorrentes das relações íntimas de afeto praticados por parceiros ou ex-parceiros daquela mulher, especialmente no momento de decisão da mulher de terminar, de pôr fim a uma relação abusiva.
esse é o momento mais perigoso para uma mulher que sofre violência. É o término daquela relação e a não aceitação por aquele parceiro desse término, né, desse não. Esse parceiro ele não consegue aceitar um não, e reage de forma violenta e muitas vezes causando a fatalidade ali de assassinar aquela ex-parceira. Então todo cuidado é sempre muito pouco, por isso que os abrigos são sigilosos. Né? Quem faz a triagem e encaminhamento são os centros especializados de atendimento à mulher. Nos municípios onde não existem esses centros, né, muitas vezes um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou um CREAS, que é uma outra modalidade de centro especializado da assistência social, que muitas vezes vão se encarregar de fazer o contato com o centro especializado de atendimento à mulher mais próximo e fazer o encaminhamento dessa mulher para o abrigo. O plantão judiciário, que funciona tanto no período noturno como nos finais de semana e também em feriados, tá? Eles têm uma equipe específica lá chamada de Sejuvida. É uma central de abrigamento do judiciário para essas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então a Sejuvida ela recebe essa mulher e ela pode sim encaminhar para um abrigamento. Muitas vezes, se estiver fora daqui da comarca da capital, tendo em vista que o plantão noturno é aqui na capital, e os plantões de final de semana, onde funciona a Sejuvida, é aqui na capital também, a mulher pode ser transportada, seja por meio da delegacia do município de onde ela estiver, ou por meio até mesmo do serviço daquele município que fez o primeiro atendimento dela e que pode, então, trazê-la até a central aqui de abrigamento do judiciário, né? A mulher que está num relacionamento abusivo, dificilmente ela vai sofrer um único episódio de violência, tá? Ela vai sofrer diversos episódios de violência. Não se pode precisar de quanto em quanto tempo esses episódios de violência vão ocorrer, mas eles se tornam, na verdade, uma forma de resolver os conflitos daquela relação. E como forma de resolução de conflitos daquela relação de afeto, né, ela acaba se tornando muitas vezes cíclica. Ou seja, a relação abusiva ela é marcada de momentos que a gente chama de lua de mel e momentos de explosão. Entre uma e outra tem também um momento de aumento da tensão. Né? Então, essa violência nos relacionamentos abusivos, ela vai ocorrer de tempos em tempos e vai, ao longo dos anos, ao longo do tempo que perdura aquela relação, ela vai se reproduzindo. Só que quando aquelas pessoas fazem as pazes, quando aquele casal se recompõe, a esperança da mulher de que aquela violência não mais ocorra é muito grande. Então ela permanece naquela relação. E é isso que é difícil as pessoas que estão ao redor perceberem. Né? E torna-se difícil também da pessoa se colocar mais à disposição para ajudar aquela mulher. Como se pensasse assim, não, mas ela não quer receber ajuda porque ela está bem ou mal, é o parceiro que ela escolheu, é o parceiro que ela divide a vida com ele e nós não vamos mais nos meter. Então, o ciclo da violência passa muito essa impressão para quem está no lado de fora. Mas é aí que aumenta o perigo, porque a tendência é de cada vez mais a violência retornar e retornar de forma mais grave. Por isso que quanto mais cedo a mulher se conscientizar dessa situação de violência, mais seguro é ela sair dessa relação abusiva, mais seguro é também ela pedir ajuda. Né? Em matéria de violência doméstica, eu costumo dizer, existe um ditado que diz, antes tarde do que nunca, né? Mas é o momento da mulher, né? E a gente que está de fora, a gente tem que estar sempre pronto para auxiliar. E muitas vezes acontece nesse ciclo da violência que você falou, que quando o agressor ele pede desculpas para essa mulher, ele diz assim, eu nunca mais vou praticar isso, eu nunca mais vou te agredir, acaba que ela acredita nisso, que realmente não vai ser mais agredida.
que é o sonho, a esperança, a dependência, e é exatamente esse ciclo que faz com que ela desista numa audiência, desista na delegacia, e é nessa hora que a gente tem que estar lá e falar para essa mulher, olha, vai acontecer de novo, o ciclo vai ficar pior. Se você levar um soco agora, da próxima vez você vai levar 2, 3. A situação cada vez vai ficar, esse ciclo vai girar de uma forma mais rápida e mais grave. Mas a mulher, ela não tem consciência. Exatamente isso, Carla. Exatamente isso. E quanto mais rápido a mulher se conscientizar, mais fácil é dela conseguir sair daquela relação abusiva. O que complica muito e sempre é a dependência emocional que se estabelece nesses relacionamentos perversos, né? Eu chamo inclusive de perversos mesmo, né? Porque a dominação que é exercida, o jogo que é colocado ali, né, fica muito nítido que o parceiro comanda toda aquela relação, tá? Então, isso aumenta a questão da dependência emocional, que é muito pior, às vezes, que a dependência econômica. A dependência econômica, às vezes, os amigos se reúnem, se juntam, os familiares se juntam, vão lá, ajudam aquela mulher financeiramente, mas a emocional ela precisa de apoio. Ela precisa de ajuda especializada nesse sentido, né? É claro que os amigos mais próximos também, é a rede primária dela, vamos dizer assim, de apoio, né? Que são os amigos, são os familiares, são aqueles que estão mais próximos dela e de quem muitas vezes ela acaba se isolando, se distanciando, né? Quando a gente fala aqui de capital, a gente sabe que tem o Chiquinha Gonzaga, o Márcia Lira, mas e essa pessoa que está assistindo a gente e é do interior do Rio de Janeiro? Como é que essa mulher pode procurar ajuda desses equipamentos públicos? Então, se não houver um centro especializado de atendimento à mulher, né, ela pode se socorrer ou de um chamado CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou mesmo um CRAS, são equipamentos similares, não é? E, via de regra, no município tem um CREAS ou um CRAS que se encarrega de acolher essa mulher em situação de violência, né? Tanto é que se nós olharmos no dossiê mulher na relação dos serviços, a gente vai ver lá que alguns municípios eles mencionam CREAS, CRAS, não é? É um local onde ela pode buscar também um tipo de ajuda, um tipo de apoio, especialmente se ela estiver com dúvida, estiver insegura, não é? Às vezes ela tem medo até de ir na delegacia, de ser desacreditada, né? Há muitos mitos também em torno de como é chegar numa delegacia, né? A gente que tem acompanhado isso já ao longo do tempo, a gente pode afirmar que o atendimento nas delegacias melhorou substancialmente. Claro, todas as instituições têm ainda seus problemas, suas falhas, mas de uma forma geral melhorou bastante, não é? Então, as mulheres têm conseguido sim fazer os registros, e isso é comprovado por meio do próprio dossiê mulher, que já é feito há 15 anos, e ano a ano a gente vê um aumento do número de registros. O que é isso, né? É que aumenta a confiança no sistema de justiça. A gente pode ter falhas no atendimento, a gente pode ter, né? E como fazer nessas situações, tá? A gente tem realmente um sistema de controle da própria Polícia Civil, que é a Corregedoria da Polícia Civil, né? Tem um canal específico que pode ser feito essa notícia, mas também se pode bater a porta do Ministério Público, sim, por que não? Não é? Muitas vezes o promotor que está no juizado, quantas vezes eu no meu juizado não recebi a mulher, doutora, olha, eu fui registrar um descumprimento de uma medida protetiva. Naquele tempo ainda não tinha o crime específico de descumprimento de medida protetiva, né? Então ela entrava na desobediência. E eu não consegui registrar, doutora, mas olha, aconteceu isso, eu tenho foto, minha vizinha é minha testemunha, não é? Está disposta a depor, e eu tentei registrar e não consegui, doutora, porque disseram que tem que esperar o desfecho do primeiro registro que eu fiz. E quantas vezes, né, eu da minha promotoria ligava para a delegacia, encaminhava a mulher por ofício, né, e aquela mulher ela era atendida. Então, muitas vezes, isso pode acontecer durante a semana, né, lembrar, olha, tem um promotor de justiça na sua comarca que tem atribuição para atuar na violência doméstica.
Então, pode sim se dirigir a nós, membros do Ministério Público, com atribuição para violência doméstica, na comarca em que tiver, no município em que tiver, né, relatar essa situação de que tentou fazer um registro e não conseguiu, e o promotor de justiça ou a promotora de justiça vai tomar as atitudes necessárias ali para melhor acolher aquela mulher e para melhor encaminhar o seu caso, né? Então, deixar isso bem claro. Às vezes as pessoas pensam assim, Ministério Público como uma instituição distante, né? O promotor em local oculto. Não, o promotor não está em local oculto. Na maioria dos municípios, o Ministério Público, inclusive, tem sede própria, não é? Há membros designados. Nós estamos à disposição da população. É essa a nossa missão e nosso papel também, atender o cidadão. E se for no final de semana, temos ainda os plantões, onde está presente o Ministério Público, os plantões do Judiciário, e fora isso ainda tem o nosso canal da ouvidoria, por meio do número 127, ou por meio do nosso site, do MPRJ, tem um ícone específico, onde a pessoa pode relatar, não é? Essas deficiências, enfim, das mais diversas, inclusive do não atendimento, quando for o caso, numa delegacia, por exemplo. A gente sempre orienta que se busque uma DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas nós não temos também em todos os municípios, né? Nós temos cerca de 15 DEANs aproximadamente, e no mais das vezes vai ser a delegacia distrital mesmo que vai recepcionar essa mulher e atender. A situação de violência está ocorrendo, a gente tem que ligar para a Polícia Militar e o número é 190. Então, eu sei que tem uma mulher que sofre violência nesse momento e essa violência precisa ser interrompida. Esse agressor preso em flagrante, eu vou ligar para a Polícia Militar 190. Em outra situação, a mulher sofre violência, mas não está acontecendo naquele momento. Eu quero informações, eu quero denunciar. Então, a gente tem a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, que é muito divulgado aí nas campanhas que tem em redes nacionais. Então, 180 para informações e para denúncias. Nós ainda temos aqui no Rio de Janeiro, além do 127, a ouvidoria do Ministério Público, nós temos o 197, Polícia Civil, para registros de ocorrência, diferente da Polícia Militar. A Polícia Militar, a situação está ocorrendo nesse momento, cessar a violência. Mas eu quero registrar a violência, eu quero começar a investigação. Nós temos o 197. E também quero citar aqui para vocês, já que estamos falando de números de telefone, o número da Defensoria Pública, que é o 129, 129. E também tem um celular, que depois eu peço para vocês colocarem no chat, a gente já passou aqui para a organização do programa, também o número de celular da Defensoria Pública. Mas eu quero frisar com vocês que são muitos números e é muita informação que a gente está dando nessa live. Mas eles têm em sua disposição no site do Ministério Público ou pedindo informações. A gente também tem uma ouvidoria nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se tem pessoas de outros estados, e eu não duvido que isso esteja ocorrendo, de outros estados que estejam nos ouvindo, e que não está direcionado aqui, relacionado ao MPRJ, mas querem fazer denúncias, a gente tem a ouvidoria da mulher do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria só lembrar que a nossa ouvidoria do Ministério Público, né, é um dos melhores canais assim, para se contactar o Ministério Público também. Por quê? Porque toda notícia é encaminhada sempre para o promotor de justiça que tem a atribuição para atuar naquele caso. Né? E mais, por ser uma ouvidoria direta do Ministério Público daqui do Estado do Rio, né, que eu estou falando a nível de Estado, muitas vezes o processamento dela acaba sendo um pouco mais célere, por exemplo, que se a mulher vier por uma denúncia, uma notícia pelo Ligue 180, por exemplo. Né? Então, às vezes, essa notícia do Ligue 180 demora até chegar no Ministério Público. Pela nossa própria ouvidoria, esse canal ele é um pouco mais ágil, né? E eu quero pontuar com vocês aqui uma coisa importante. A gente sempre, quando fala de violência doméstica, violência contra a mulher, a gente está pensando naquela mulher, sim, que sofre a violência. Só que a violência doméstica, o próprio nome já diz do juizado, é violência doméstica e familiar. Então não é só aquela mulher, são toda a família dela. Então são as crianças, são os filhos. Teve uma pesquisa recente que eu vi outro dia que me chamou muito a atenção, que quando ocorre uma violência dentro de casa, de uma mãe de um coleguinha da escola do seu filho, essa mulher, essa família da mulher é atingida. Então, como a violência ela vai ultrapassando os limites, não só da mulher,
como de casa, como das crianças que estão dentro da escola, como de todas as pessoas que estão no entorno dessa mulher. Então, eu estou falando tudo isso para incentivar você, que está ouvindo a gente, para passar esses números adiante, para passar essa ideia adiante de como é importante a gente interferir. Não é um problema da mulher, é um problema da família. E, sendo um problema de toda a família, é um problema de toda a sociedade. As mulheres, elas faltam emprego, elas produzem menos no emprego por conta de situações de violência doméstica. As crianças acabam reduzindo ali o seu aprendizado na escola por conta de situação de violência doméstica. Então, atinge a nossa sociedade como um todo. Então, sim, por favor, denunciem, informem, ajudem aquela mulher que está sofrendo por uma situação de violência. O importante é o seguinte, a denúncia pode ser feita anonimamente, mas ela precisa ser rica em detalhes. Então, eu preciso chegar até aquela mulher. Né? Então, eu preciso de detalhes, eu preciso saber qual é o local, onde fica, né? Quem ela é, quem é o suposto agressor. Às vezes, você vai ter identificação dela, olha, fulana mora no apartamento tal, no bloco tal, etc. Né? Se for numa comunidade, olha, são esses pontos de referência, o nome dela é assim, ela é conhecida dessa forma, daquela forma. Não é? Porque quanto mais detalhes a gente tiver da informação, melhor a gente conseguir chegar e iniciar algum tipo de investigação. Então, a mulher, ela pode levar os filhos, e essa informação é muito importante. Muitas mulheres deixam de procurar os abrigos porque elas pensam, e os filhos? Os filhos vão para o abrigo com elas, se for um abrigo sigiloso, eles vão junto para o abrigo sigiloso. Se ela estiver ali no centro, no Seja Vida, durante a noite, que a Lúcia muito bem explicou como funciona essa central de abrigamento, os filhos podem ir juntos com essa mulher, se providencia alimentação, transporte. Então, não fique com essa preocupação. Muitas mulheres, elas efetivamente têm que procurar o abrigamento, e esse abrigamento muitas vezes é sigiloso porque elas correm risco. Então, carreguem os filhos juntos. O abrigo sigiloso, nesse momento na cidade do Rio de Janeiro, ele está com várias crianças. Mulheres às vezes vão gestantes e acabam fazendo o parto durante o período de abrigamento. Também existe essa possibilidade. As crianças vão frequentar a escola, vão frequentar o sistema de saúde. Então, toda a família daquela mulher é cuidada nesse momento. O Ministério Público está à disposição da sociedade, está à sua disposição, você que está precisando de ajuda, você que precisa de informação, nos comunique, entre em contato com a gente e, principalmente, não deixe de ajudar uma mulher que sofre violência doméstica. Se você não quer ajudar diretamente, ligue para a Polícia Militar, ligue para o 180, denuncie de alguma forma, porque às vezes a vida ou a saúde dessa mulher e de toda a família dela está nas suas mãos. Então a gente conta com vocês nesse momento para ajudar todas as pessoas que estão precisando de uma forma geral, em especial as vítimas de violência doméstica. Muito obrigada, boa noite a todos. Friso que o Ministério Público está à disposição de todas as mulheres em situação de violência, à disposição do cidadão. Contem com o nosso canal de comunicação da nossa ouvidoria. E no mais, eu vou deixando aqui o meu boa noite, o meu muito obrigado pela paciência daqueles que permaneceram todo esse tempo aqui conosco, nos assistindo. Boa noite. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Se você quiser rever este programa, entre no canal do MPRJ no YouTube. Assista aos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Não deixe de nos enviar as suas dúvidas, críticas, sugestões. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. A gente se encontra no domingo que vem. Um abraço e até mais!